Bom, Lei Orgânica Municipal de São Gonçalo. Meus amigos, como vocês puderam ver na postagem do grupo, o seguinte, pô Anderson, caramba, tu postou lá a lei orgânica que tem 87, são 215 artigos e 87 páginas. O estatuto também tem mais ou menos isso. Porra, para 5 questões. Claro que, evidentemente, não são todos os artigos que são cobrados. Quer dizer, são todos eles que estão no conteúdo de prova. Então, assim, como conteúdo de prova, a gente postou o material teórico na íntegra. Beleza? Mas você tem que se basear exatamente pelo que a gente vai fazer no final da aula de hoje, que é o exercício. Né? Que aquele que eu postei lá são 15 questões, que eu postei o simulado, porque ali você vê a frequência da recorrência dos assuntos que caem. Claro, né? Aquele cara que focar, né, em estudar todo o conteúdo de legislação municipal, ele vai se perder. Primeiro que são 5 questões para um total de, sei lá, 200 páginas. Porra, não tem como. Impossível. Né? Humanamente impossível. Claro, mas a gente tem assuntos que mais caem. Beleza? Tranquilo? Por exemplo, e a gente vai ter uma aula ainda final, né? Que a gente vai focar exatamente, tipo uma revisão zona desses assuntos que mais vão, evidentemente, vão cair na sua prova. Tá? Então, para que ninguém fique perdido, enfim, é dessa forma que vai ser. Beleza? Tranquilo? Anderson, como assim provas anteriores? Como assim? São as provas anteriores só de São Gonçalo? Não. Não. Até porque no último concurso de São Gonçalo não caiu lei orgânica. Caiu só o Estatuto do Servidor de São Gonçalo. Esse, eu não sei porquê, mas eles mudaram, né? Botaram informática, botaram história. História já tinha caído no concurso de 2010, né? Aí voltou a cair nesse... Não caiu no último, aí voltou a cair nesse. Agora, lei orgânica não. A lei orgânica também caiu no de 2010, mas não caiu o Estatuto. E agora botaram lá o Estatuto, com os assuntos do Estatuto. E no final, de forma marota, Lei Orgânica Municipal. O que me leva a crer que, teoricamente falando, ela deve ser menos explorada do que o Estatuto, claro. Né? O que seria menos explorada? Uma questão, 2, tá? De 5, né? No máximo 2. Eu acredito que se eu chutasse um número, eu chutaria 1. Mas, enfim, como a gente não pode também chutar, tem que ser um trabalho profissional, então a gente vai ter aí a aula e, claro, focando nos principais assuntos de lei orgânica. Uma coisa, tá? E, claro, né, a gente vai se prender nos assuntos que mais caem e vamos para cima das questões de prova. Gente, lei orgânica, assim como as leis no Brasil, nada se cria. Tudo se copia. É impressionante. Mas também, como é que a gente vai criar, vai exigir a criação de algo em relação a esses políticos que a gente elege? Fica difícil, não é verdade? Porque os políticos que a gente elege, que têm condição intelectual de criar alguma coisa, muitas vezes eles têm até a condição, mas não têm o interesse. Anderson, por que você está falando isso? Eu também não aguento mais falar de política. No Facebook, não, gente, eu não estou falando de política, eu não vou falar de Bolsonaro versus Lula, essas coisas não. Eu não vou perder o foco jamais do concurso. É exatamente em cima do estudo das leis orgânicas, né? Dos municípios. O que acontece? Eu tenho a cautela de baixar todas elas, né? Sempre existe algum detalhe que diferencia uma da outra. Mas no geral, gente, no geral,
a cachaça é a mesma. A verdade é essa, tá? Eu já vi lei orgânica, assim, uma situação tão, perdão da palavra, mas tão, assim, de escrotidão máxima, né? De que eu já vi situação de lei orgânica do município falando de praia e o município era um município do interior, nem praia tinha. Ou seja, as pessoas nem se detalharam e na época ainda a internet não era tão assim popularizada, né? Enfim, mas já caí em concurso de lei orgânica e eu já dava aula dessas coisas. E o que acontece? Os caras nem se detalharam do recorte cole deles. Foi uma coisa assim tão assim surreal, né? Que eles recortaram e colaram. Então, praticamente, o que tem numa lei orgânica tem em outra. Anderson, por que você está me falando isso? É uma orientação. Quando você pegar provas anteriores para você fazer, lá no site, por exemplo, que eu dei para vocês, o PCI Concursos, você pode sim, para treinar, para ver, claro que as questões que eu fiz eu adaptei para São Gonçalo, tá? Mas você pode pegar questões de lei orgânica de outros municípios, ok? E treinar para São Gonçalo. Por quê? Porque você vai identificar exatamente isso que eu estou falando. Que a maior parte, mais de 95%, mais de 95% do assunto bate integralmente. Porque é basicamente a mesma coisa. Todo mundo bebe cachaça do mesmo alambique. Beleza? Tranquilo? Característica que você tem em relação a esse ponto que a gente está falando. Beleza? E vamos, obviamente, focar de uma forma bacana na aula de hoje. Tá bom? Espero que não seja sacal em nenhum momento essa nossa aula bacana. Pois bem, primeiro, meus amigos, orientação dada para estudo, né? Caraca, o que é uma lei orgânica? O que é uma lei orgânica? Né? Porque não adianta nada o cara chegar, baixar a lei orgânica lá no site OBS. Lei orgânica, você não vai precisar baixar, que eu já botei para vocês. Né? Mas você baixa no site, onde que eu baixei? No site da prefeitura. Por quê? Tem poucas atualizações? Tem, até porque os caras não estão muito interessados em atualizar nada não. Beleza? Mas tem poucas atualizações, mas tem. Mas aonde que você tem ela fiel à prova? No site. No site da prefeitura. É ali que você tem o estatuto. Foi ali que foi tirado todo o material de história, de estatuto, é tudo tirado dali. Que é realmente o material oficial. Tá? Isso aí é importante. Porque muita gente digita no Google, pega lá, sei lá da onde, e acaba tendo conflito em alguns detalhes, e acaba muitas vezes, como aconteceu em Niterói. Aconteceu em Niterói, até um professor colega meu, que por questões éticas não vou falar o nome, né? Ele, no estatuto, o estatuto de Niterói também é problemático. A culpa não foi 100% do professor. Foi uma falha dele, mas não foi 100% dele. Porque o estatuto de Niterói, ele é anterior à Constituição Federal, ele é de 85. Então, o que acontece? Ele baixou lá um estatuto meio que próximo do original e, obviamente, muitas coisas que tiveram alterações ele não deu e calhou de, fatalmente, uma questão lá, né? A turma era muito grande, na época não era nem um projeto 100, era um curso que tinha, que eu posso falar porque já faliu o curso, né? É o curso Maxi, aquele Tani que tinha em Niterói, né? Que eu dava aula lá também, eu acho que eu dou em todos os cursos ali de Niterói. E o que acontece? Dividi a matéria, acabei também dando essa matéria depois em outras turmas, e calhou dele dar um assunto lá que estava uma situação que caiu e ele falou de outra forma pela fonte dele ser outra, né? Entendeu? Enfim, então, por isso que eu falo, a fonte para estudo é fundamental e é no site da prefeitura. Por quê? Porque se caiu, não tá como tá lá, meu irmão, é recurso para ser cancelado. Beleza? Tranquilo? É simples assim, tá? Tem divergência? Não importa, é o que tá lá.
É assim, tá bom? Beleza? Bom, pois bem, o que é a lei orgânica finalmente, Anderson? Lei orgânica, meus amigos, é a constituição do município. Lei orgânica nada mais é do que a constituição do município. E Anderson, piorou. Eu fiquei na maior expectativa para saber o que é lei orgânica. Aí tu falou que é a constituição do município. Mas eu não sei o que é a Constituição, pô. Gente, olha só. Veja bem. Constituição, vamos imaginar a Constituição Federal, que é a Constituição de 1988, correto? O que define a Constituição? O que é uma Constituição? Constituição é uma norma fundamental e suprema. No caso da Constituição Federal, né, ela é o quê? É uma norma fundamental e suprema do Estado brasileiro. Ok? Do Estado que eu digo, Estado do país, do Brasil, do Estado-nação, ok? Tá? Para ficar bem claro. Então, o que acontece? Brasil é uma república federativa. E o federalismo, especificamente, é uma forma de organização que permite o quê? Né? Na verdade, a Constituição ela não é uma lei. Ela não é uma lei. É isso que eu vou chegar até lá. É mais fácil você mudar leis do que é mais fácil você criar leis do que você mudar a Constituição. Entendeu? Eu vou chegar até lá. Então, mais uma vez, o que é a Constituição? É a norma fundamental e suprema, ok? Do Estado, no caso, Estado-nação, Brasil. Tá? Eu vou chegar até lá para você entender a lei orgânica. Porque assim o que acontece? Eu vejo nas aulas dos outros professores, não querendo assim, porque eu também, o que é bom eu copio. Pô. Não vai por mim de achar que o Anderson é bonzão. Não, eu vejo assim outros professores. Ontem, por exemplo, eu estava fazendo um curso, aproveitei que parece uma coisa do destino, não, é coisa quase impossível. Eu não dei aula ontem à noite, né? À noite, porque de dia eu dei aula. À noite. E, tipo assim, aproveitei para fazer um curso de parte gerencial, até com aquela menina lá do Shark Tank, né? Do negócio do tubarão, né? Falou muita coisa interessante. Claro, falou outras coisas que eu já dominava, mas muita coisa também interessante. Camila Farani, né? Muito boa, inclusive. Enfim, faço outros cursos aí de outras áreas também. E claro, outros professores também assisto. E muita coisa que eles falam é interessante. Mas eu acho assim, um erro que eu identifico nas aulas de lei orgânica é o seguinte, que o cara já começa a falar da lei e não fala nem o que é. Quando você não sabe o que é o troço, fica mais difícil você assimilar a lei. Não é? O que está na lei, nos artigos. Beleza? Então, o que é uma Constituição? Como eu falei, a lei orgânica é a Constituição Municipal. E o que é uma Constituição? Vamos imaginar a Constituição Federal, né? Que é uma norma fundamental e suprema. No caso, a lei orgânica ela é uma norma fundamental e suprema do município. Então, todas as leis, por isso que eu falei, Silma, que não é uma lei, ó. Todas as leis que forem criadas em São Gonçalo, elas têm que ter como fundamento e está sempre abaixo, lembra? Norma fundamental, por quê? Porque dá a base. E suprema, porque nada está acima, ok? Por isso que a norma fundamental e suprema. Entendeu? Ela tem que ter como base e não pode estar acima do quê? Da lei orgânica municipal. A grosso modo, a lei orgânica municipal permite? Permite. Então sim, você pode criar uma lei para o município de São Gonçalo. Ok? Tranquilo? E a título federal? Como é que funciona? Para a gente entender o funcionamento desse mecanismo. O Brasil é uma república federalista. E a forma de federalismo é uma forma de organização do Estado que se baseia da seguinte forma: a autonomia
para os entes federativos. Como assim autonomia para os entes federativos? Autonomia para os estados e, isso pode ser uma questão de prova, por isso que eu estou focando. Porque até pelo que está acontecendo de confusão, de lockdown, o governo federal fala uma coisa, o estado fala outra, a prefeitura fala, e tu fala, porra, quem é que manda, afinal? Não é verdade? Então, tem a ver com isso que eu estou falando, tá, gente? Então, vamos dizer assim, se o cara tiver a criatividade de criar uma questão de lei orgânica para cobrar na tua prova, envolvendo também uma coisa atual, será sobre isso que eu estou falando agora. Por quê? Porque o que acontece? Porque cada um faz uma coisa, pô. Não é isso que está acontecendo? O governador é uma coisa, dependendo do município é outra, dependendo do governo federal, dependendo é outra. Não é verdade? É o que está acontecendo. E a gente maluco aí, tentando seguir, vai seguir quem? Não sei. Por que existe essa confusão entre aspas, tá? Porque é federalismo. O federalismo nada mais é do que autonomia aos entes federados. O que é uma autonomia? Autonomia significa dizer que os estados e os municípios gozam de autonomia. Agora, é uma autonomia que tem que ser enquadrada dentro da Constituição Federal. Como assim? Dentro da Constituição Federal. A lei orgânica, para ser aprovada, as leis para serem aprovadas, ok? Beleza? Elas têm que estar consonante, ou seja, elas têm que estar de acordo com o quê? Com a Constituição Federal de 88. Então, se a Constituição Federal de 88 fala uma coisa, a lei orgânica tem que falar amém. Porque senão ela não é nem aprovada, senão ela é inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela é a norma fundamental e suprema do Brasil. Por quê? Porque, como a própria lei orgânica fala, é a chamada união indissolúvel dos estados. O que é uma união indissolúvel? É um federalismo, existe autonomia, municípios podem ter algumas leis, o estado pode ter uma lei diferente da outra, beleza? Mas todos têm que estar subordinados a quem? A norma fundamental e suprema nacional, que é a Constituição Federal. Todos têm que estar de acordo com a Constituição Federal. Beleza? Tranquilo? Anderson, como assim autonomia? Leis. Tem leis no Rio de Janeiro que são leis diferentes de outros estados, de Minas, por exemplo. Sim. Decretos, determinações, por exemplo, um grande exemplo que a gente pode dar é esse agora que eu estou, do negócio do futebol. Você está vendo? O que acontece? O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, o estado, tá? Ele não proibiu partidas. Tanto é que o Vasco está jogando hoje em Xerém, né, que é Caxias, município de Caxias, enfim. Mas São Paulo não, São Paulo baixou lá o decreto lá, lockdown, acabou, fechou. Então, o Campeonato Paulista está sendo disputado em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, as partidas. Por quê? Porque os estados, eles gozam de autonomia. A Constituição Federal permite? Permite. Opa, então o estado ele pode criar o quê? Leis, decretos em relação a isso. Beleza? E abaixo do estado, mas também com a sua autonomia, temos os municípios, que podem criar também suas leis. Podem legislar em razão do quê? Em razão da realidade que cada um vive. Entendeu? Você vê, por exemplo, tem município que tem guarda municipal, quase todos. Aqui do Rio de Janeiro. Eu moro, por exemplo, num município, ainda moro por enquanto, né, que eu estou quase pronto à mudança já para São Gonçalo, Niterói, seria um novo morador dessa região, mas o que acontece? Embora conheço bem, né, claro, Nova Iguaçu não tem guarda municipal ainda. Por que não tem guarda municipal? Porque não criaram uma lei, agora que foi criada a lei, vai ter o primeiro concurso para guarda, para a guarda municipal. Por quê? Porque os municípios têm autonomia
de fazer o entendimento de falar, olha, aqui a gente precisa de guarda municipal. Então, não teremos. Ah, negócio de armar a guarda. A guarda municipal de São Gonçalo será armada. Não sei se vocês estão sabendo disso. Beleza? Por quê? Porque a nossa Constituição Federal hoje, ela permite e ela considera como força de apoio, força de segurança, e ela permite ali o quê? Que as guardas tenham porte de arma. Você vai em São Paulo, por exemplo, quase todas as guardas municipais lá tem porte de arma. Até município do interior. Estava lá, por exemplo, recentemente eu fui dar uma palestra em Jundiaí. Poxa, Jundiaí é o terceiro município com melhor qualidade de vida do Brasil, né, gente? Município do interior de São Paulo. Quer dizer, então, criminalidade baixa, qualidade de vida, né? Uma coisa que é diferente do que a gente costuma falar aqui para o Rio de Janeiro. Para a maioria das regiões, pelo menos, sim. Lá é porte, lá a guarda municipal tem porte de arma. Ah, Niterói. Niterói fizeram, acho que 2, 3 anos atrás, um referendo lá, perguntaram lá à população, a população foi, votou contra. Beleza, a Guarda Municipal de Niterói não tem porte. De São Gonçalo, né? Vai ter o concurso agora. Esse concurso agora, da prefeitura, o pessoal que formar agora já vai formar com porte de arma. Quem já está lá dentro vai fazer um curso para tirar o porte de arma. Vai ser uma guarda municipal armada. O que é isso que você está falando, Anderson? Eu estou falando sobre o quê? Sobre autonomia. Cada município, né, assim como cada estado, goza de uma certa autonomia. Agora, é uma autonomia de fazer o que quiser? Não. Exatamente por isso nós temos o quê? Uma Constituição Federal, que é uma norma fundamental e suprema do país. Ok? Beleza? Mas, e claro, temos o quê? A lei orgânica, que é a Constituição, ou seja, é uma norma fundamental e suprema do município. Anderson, entendi. Então o cara, para ser vereador, não só vereador, prefeito, cargo, principalmente cargo eletivo, né? O ideal é que ele saiba o quê? Lei orgânica e a Constituição Federal. Claro. O ideal seria isso. Se o Brasil fosse um país sério, não um país de bunda lelê, como é, seria o ideal até mesmo, claro, ele ser eleito, óbvio. E, se possível, assim como tem uma prova para saber se ele é analfabeto ou não, né? Porque analfabeto não pode ocupar esses cargos. Então eu já estou te falando uma coisa que está na lei orgânica. O que? Seria interessante também ter uma prova mínima, básica, sobre lei orgânica municipal e Constituição Federal. Por quê? Porque se ele propõe, por exemplo, para ser um vereador, que o papel dele é principalmente, não só esse, né? Mas é principalmente legislar, o mínimo que ele tem que saber é sobre as leis que já existem, para ele poder reformar, mudar ou criar novas leis. Porque senão, o máximo que ele vai fazer lá é o que eles fazem e botar nome de rua, que é, normalmente, o que tem de um para outro de contribuição. Não é verdade? Enfim. Mas, característica e a lei orgânica continua praticamente a mesma desde 1990, tá? Que foi criada. Enfim, então é dessa forma que funciona, ok? Beleza? É isso que é uma lei orgânica. Na verdade, ela é o quê? Ela é um grande conjunto de leis no sentido de ser o quê? Uma norma geral do município. Uma norma que vai o quê? Dá o fundamento, né? Dá a base, o fundamento, e dá o quê? E está acima de tudo. Beleza? Ou seja, o que está aqui é o que tem que ser construído em termos de lei, é o que tem que estar aqui, embasado nisso aqui, e na Constituição Federal. Ok? Beleza? É dessa forma que funciona. Tá? Ok, gente? Beleza? Bom, visto isso, entendendo isso, nós automaticamente
já vamos falar sobre os poderes municipais. Quais são os poderes do município? Bom, nós temos poder executivo e legislativo. Sim. Tá? A nível federal você tem executivo, legislativo e judiciário, correto? O município não tem judiciário. Portanto, nós temos o poder o quê? Legislativo e o poder executivo. O poder legislativo são os vereadores. Beleza? São os vereadores. E qual é o papel do vereador? Para que serve um vereador? Vereador, a função do vereador, segundo, claro, a lei orgânica, se resume principalmente em 2 pontos. Atenção, gente, que é importante que você grave isso para cair na tua prova. Beleza? Primeira função, legislar. Criar leis, alterar leis, propor debates em cima de leis. Ou seja, primeira função do vereador, até porque é o poder legislativo, não poderia ser diferente, é óbvio, parece até redundante, mas é o quê? De legislar. Ok? Tranquilo? Bom, e qual é o segundo, Anderson? Beleza. Qual é o segundo papel do vereador? É fiscalizar as contas da prefeitura. Ou seja, não é fiscalizar as contas do prefeito. Atenção. Cuidado com os termos. Repetir mais uma vez para você. Fiscalizar as contas da prefeitura. Ok? Beleza? Característica que você tem em relação a esse ponto. Beleza? Estamos falando exatamente sobre isso. Sobre a relação de fiscalizar as contas da prefeitura. Esse é o papel do vereador. Bom, Anderson, então vamos lá. Vamos supor, né, que é uma coisa que não acontece no Brasil, que é um país distinto, um país de pessoas honradas, né? Mas vamos supor que a gente viva num país em que os governantes roubem. Não é uma coisa da nossa realidade, né, gente? A gente vive em um outro país, aqui nós dizimamos isso, graças a Deus, quando derrubamos alguns políticos, né? Alguns partidos, a gente tirou do poder e acabou a roubalheira, com certeza, não é verdade? Bom, então, o que acontece? Rouba em Luxemburgo, no Canadá, esses países miseráveis que tem roubo, né? Suíça, país muito pobre, país muito atrasado, lá que rouba, aqui não, aqui é desenvolvidíssimo. Né? Aqui não tem esse problema não. Dinamarca, aqui não tem esse problema não. Né? E por aí vai, Noruega, e por aí vai. Bom, mas vamos supor que o prefeito roube. Ok? Bom, consequentemente, o papel do vereador é fiscalizar as contas da prefeitura. Então, das duas, uma. Ou ele foi conivente, tá? Ou ele foi conivente com aquilo, ou, né, ele, enfim, ou tinha um desconhecimento, ou foi um mecanismo, ou até mesmo ele, enfim, prevaricou. Ou seja, deixou de fazer a atuação que ele deveria fazer. Né? É uma prevaricação isso. É um crime. Como assim prevaricação? Ele deixou de fiscalizar. É obrigação dele fiscalizar as contas da prefeitura. O orçamento municipal. Ok? Tranquilo? Característica que você tem. Assim como um deputado estadual, mesma coisa no nível estadual, assim como o deputado federal, é a mesma coisa a nível
federal, entendeu? Então, assim, é aquela coisa, elege vereador, não serve pra nada. O cara não tem poder. Chega lá, fica assim, não tem o que fazer, que lá panelinha do caramba. Ou seja, no mínimo o cara não tem o conhecimento necessário, a competência necessária para ele estar ali, correto? Não tem, tá? Que é a característica que você tem em relação a esse ponto, beleza? Tranquilo? Bom, alguns municípios tiveram redução de vereadores, ok? No entanto, nós temos que seguir as orientações que estão na Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica Municipal ela aponta o seguinte, que para municípios com mais de 1 milhão de habitantes, e São Gonçalo está nesse status, para quem não sabe, né, quem perdeu a aula de História e Geografia de São Gonçalo, né, São Gonçalo é o segundo município mais populoso do estado do Rio de Janeiro, quer dizer, só perde, claro, para a capital Rio de Janeiro, com mais de 1 milhão de habitantes. Agora, de cabeça eu também não me lembro certo, mas é 1 milhão, 200 e poucos mil habitantes, né? Então, consequentemente, ele está o quê? Nesse ranking de 55 vereadores. Então, perguntando para você em prova, quantos vereadores tem em São Gonçalo? Quantos vereadores são eleitos em São Gonçalo? Resposta: 55 vereadores. Por quê? Porque São Gonçalo está acima de 1... Desculpa, 40... Não, desculpa. Falha minha. 45... Isso. 41 vereadores, porque tem mais de 1 milhão de habitantes, 41 vereadores, tá? Essa é a resposta que você tem que enumerar lá, ok? Tá? Característica que você tem em relação a isso, tá? Ratificando aí para todo mundo, tá? Oi, fala comigo. Fala. Pois é, mas aí é o que está na lei. A gente tem que responder o texto de lei, tá? Isso. Enfim. Tá? Show, bacana, maneiro. Enfim, então são as características aí principais do poder legislativo. E o poder executivo? Poder executivo, meus amigos, atenção que é muito importante. Ele é formado pelo prefeito,